Oi galera, e aí como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando em casa, assistindo as videoaulas, né? Todas as videoaulas e todas as matérias e fazendo as atividades, certo? Vamos dar uma pequena recapituladazinha para lembrar o que a gente vinha estudando. Então a gente começou a estudar o que nas últimas aulas. A gente começou a falar sobre o processo das indústrias, né? O que eram as indústrias, o que são as indústrias. Então, a gente vinha falando sobre a produção dos materiais naturais, né, os materiais sintéticos, e começamos a nos debruçar, né, e conversar um pouquinho mais sobre a produção dos materiais sintéticos, né? Que são aqueles materiais que são produzidos através da intervenção do ser humano, ou seja, a partir da ação, a partir da intervenção do ser humano na manipulação dos materiais, né, dos recursos naturais para produzir novas substâncias, novos materiais que podem ser utilizados por nós no dia a dia, né? Então conversamos lá um pouquinho sobre a origem, né, do processo de industrial, né, industrialização, né? Então lá no início do século XIX, né, o processo lá que se iniciou, que a gente chama na chamada Revolução Industrial. Vocês podem ver melhor, né, nas aulas de História e de Geografia, mas que tratava basicamente do início do surgimento da indústria química, né? A gente vê lá principalmente da produção lá da solda, né? Dos produtos variados do enxofre, na produção lá na industrial. Então o processo da Revolução Industrial foi nesse processo quando se começou a produzir essas substâncias químicas, esses produtos químicos, e esses materiais para ser utilizados na produção de outros materiais em larga escala. Então a ideia era de produzir muito de um mesmo material, né, para o consumo no país e na comercialização de outros países. Então, a gente viu um pouquinho que esse início da Revolução Industrial, né, que mais ou menos já no meados do século XIX, essa revolução, esse processo de industrialização foi se expandindo para outros países na Europa, e a gente viu que aqui no Brasil esse processo iniciou mais ou menos lá no início do século XX, principalmente por investimento dos setores da produção do café, né, os cafeicultores do café, estimulados principalmente devido à crise na produção do café, né, na crise na produção e comercialização do café, e esses produtores eles viram como uma saída para o investimento, né, para eles não perderem todos os seus recursos no investimento na indústria, no processo de industrialização no país, né, principalmente lá na região de São Paulo, né. Então se deu principalmente na industrialização, na parte da industrialização de tecidos, né, ou seja, na indústria têxtil, e investimento também na indústria do processamento de alimentos. Mas um verdadeiro investimento mesmo, um grande processo de industrialização no país, ele foi se dar mais ou menos lá em 1940, né, por intermédio do presidente Getúlio Vargas, que era o presidente na época. E nesse período, né, na década de 40 do século passado, século 20 no caso, né, a gente começou o processo de industrialização de indústria de massa, né, na siderúrgica, na mineração, né, com a criação da Vale do Rio Doce, ou seja, com um investimento em várias indústrias, criação de várias indústrias estatais, né. Hoje em dia a gente sabe que quando a gente conversar, vocês já viram aí nos últimos anos, né, na televisão, né, aqueles problemas lá, aqueles acidentes, né, envolvendo a Vale, né? Mas a Vale hoje em dia ela é uma empresa privada, ela não é mais do Estado, né? Ela foi vendida no governo, se eu não me engano, no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, lá nos anos 98, por aí, certo? E a gente conversou um pouquinho sobre isso, e aí vimos também que as indústrias, a gente separou elas em alguns subtipos para facilitar nosso estudo, né? A gente conversou lá sobre a indústria química, né, que é essa que envolve a transformação química, a produção de novas substâncias, novos produtos, novos materiais químicos. Conversamos também sobre a indústria farmacêutica, né, que é aquela indústria voltada a ter o objetivo de identificar e criar substâncias que tenham potencial terapêutico.
ou seja, para o tratamento e prevenção de doenças, né, e que essas substâncias elas possam ser produzidas em larga escala. As substâncias, né, de onde são extraídos esses materiais terapêuticos, eles são utilizados pelo ser humano há milhares e milhares de anos, né, no Egito Antigo, na Grécia Antiga, de várias substâncias e várias plantas que são utilizadas em mistura de ervas, né, para o tratamento e prevenção de uma série de enfermidades. Esse processo mais artesanal e que utilizava mais os materiais naturais, ele não é considerado indústria farmacêutica, certo? Por quê? Porque a gente, nesse caso aí, se conhece os efeitos das ervas, mas não se sabe, por exemplo, ou das misturas de ervas, mas não se sabe qual é a substância realmente que existe naquela planta que é responsável por aquele efeito anti-inflamatório, terapêutico, certo? A gente sabe que aquelas plantas têm, mas não sabe que substâncias são aquelas. A indústria farmacêutica ela surge justamente quando o ser humano ele tem tecnologia suficiente para identificar que substâncias são essas, extrair essas substâncias, né, e a partir daí produzir em larga escala medicamento com essas substâncias, certo? Ou seja, consegue identificar o princípio ativo que existe naquelas plantas que é responsável por um efeito anti-inflamatório, ou protetivo, ou de tratamento de alguma enfermidade, certo? Então a indústria farmacêutica ela surge nesse ponto, ou seja, nesse ponto em que o ser humano ele pode selecionar, identificar que substâncias essas que existem nas plantas ou em outros seres vivos, né, que podem ser aplicados para as questões de saúde e de terapia. Além disso, a indústria farmacêutica é responsável também pela produção em larga escala desses medicamentos e também por criar novas substâncias, ou seja, a indústria farmacêutica ela é responsável também por criar novos materiais sintéticos, novas substâncias sintéticas e que tenham efeitos no tratamento de enfermidades, certo? São dois conhecimentos e são dois modos de usar diferentes, né? Esse modo mais artesanal na produção de ervas e medicamentos fitoterápicos naturais para o tratamento, e esse mais que exige mais a manipulação, né? Ou seja, o peso da indústria e da produção. Quando a gente fala de indústria, a produção industrial é sinônimo de produção em larga escala, ou seja, produção em grande quantidade. Então a indústria farmacêutica vai produzir em grande quantidade uma série de medicamentos e substâncias que às vezes são retirados de plantas e produtos naturais, mas se existe uma manipulação por parte deles, uma produção em larga escala. Então daí a gente vai se referir à indústria farmacêutica. Vimos lá também a indústria alimentícia e suas subdivisões, né? Então a gente discutiu bastante lá sobre a questão dos alimentos, a indústria dos alimentos frescos, né? Que é aquele responsável pela produção, retirada, comercialização dos produtos frescos, sem nenhum tipo de alteração ou manipulação química. Vimos lá também, conversando um pouquinho sobre a indústria dos enlatados, né? Dos alimentos conservados, esses que vão sofrer manipulação industrial para que eles tenham uma maior durabilidade, ou seja, que eles demorem mais para estragar do que eles estragariam naturalmente. Vimos a indústria dos alimentos pré-prontos, ou seja, a gente viu vários tipos de subdivisões da indústria dos alimentos e do seu processamento, certo? A gente falou mais ou menos de 4, né? Se eu não me engano foram 4, mas existem outras subdivisões, mas estou trazendo só algumas delas. Vimos também a indústria daqui que a gente chama da indústria petroquímica, né? Que é a indústria da retirada do petróleo, né, das camadas lá individual, o surgimento do petróleo, a parte do processo de fossilização. Mais para frente a gente vê isso mais detalhadamente, ou seja, dos restos de animais e plantas que viveram há milhões de anos atrás, surgimento do petróleo, que deu origem ao petróleo. E aí a gente utiliza o petróleo, que não é um recurso renovável, né? O petróleo ele é um recurso que ele é finito e ele demora milhões e milhões e milhões e milhares de milhões de anos para se formar novamente. Então, se o petróleo acaba, não tem como refazer ou reconstruir ele. Ele acabou, certo? Então, ele não é um recurso não renovável. E a gente viu aqui na indústria petroquímica, a gente pode utilizar a parte do processo de destilação fracionada, né? De fracionamento do petróleo. A gente pode retirar alguns derivados dele, né? Como a gasolina, o óleo diesel, o gás, né, que a gente usa, o gás natural, o gás de cozinha, o GLP, né? E a gente vê também que parte desses materiais, desses derivados, eles podem ser
utilizados na indústria, na indústria química, né? Por isso que a gente fala petroquímica, partes derivadas na indústria química para gerar novos produtos, subprodutos e subprodutos, né? Como uma série de tintas, cosméticos, né? Batom, por exemplo. E a gente focou bastante também em falar sobre a indústria dos plásticos, né? Então a gente estava conversando que praticamente ao nosso redor a gente tem uma série de produtos plásticos para todo lugar que a gente olha, né? Então se vocês passarem o olho assim ao redor de vocês, ou der uma voltinha na casa de vocês e saírem anotando tudo que tem plástico ou é de plástico na casa de vocês, vocês vão ver o tamanho e o peso dessa indústria no nosso dia a dia, né? Praticamente tudo tem plástico, praticamente tudo que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa casa, tem plástico. E por um lado tem essa facilidade do plástico, né? E muitos produtos plásticos eles são mais baratos, né? Devido à quantidade que eles são produzidos, né? E são entregues para o comércio. Mas ele também tem uma problemática porque o plástico ele é um produto que ele não é biodegradável, ou seja, ele demora centenas de milhares de anos para se desfazer na natureza. Então, quanto mais produtos plásticos que a gente tem, mais plástico a gente descarta e mais plástico é eliminado na natureza, no ambiente natural, né? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia já se tem um cálculo, uma perspectiva de que no mar existe mais plástico, por exemplo, do que peixes. Ou seja, tem mais produtos plásticos que foram descartados de forma inapropriada no mar do que peixes vivendo no mar, né? Então, para pensar nisso, a gente pensa como é um número absurdo, né? Então a indústria do plástico ela é uma indústria que ela polui muito, principalmente pela questão do descarte, né? Boa parte dos produtos eles não são descartados de forma apropriada, né? Existem várias alternativas para isso, né? Aquilo que a gente chama do processo de produção da logística reversa, ou seja, a indústria do plástico que deveria ser responsável, ou poderia ser responsável, né, pela coleta desses produtos plásticos que estão sendo produzidos, e eles assim reciclar e reutilizar, e assim diminuir a necessidade de produção de mais plástico e diminuir consequentemente a produção do lixo plástico, né? Outra medida importante seria o processo de coleta seletiva, né? Ou seja, cidades incentivarem e estimularem o processo de separação do lixo e que esses plásticos eles possam ser utilizados para cooperativas, para o processo de reciclagem, né? Para a obtenção de renda. E outra alternativa que já vem sendo utilizada, já vem sendo aplicada em vários países, principalmente em alguns países na Europa, que é o processo gradativo de transição, ou seja, alguns países já estão indicando para nos próximos anos abolir o uso de plástico em seu território, ou seja, substituir os recipientes e os materiais de plástico que são utilizados por materiais que sejam mais biodegradáveis e sejam melhor reaproveitados, né? Então, utilizar produtos, recipientes de madeira, de vidro, que podem ser mais facilmente reaproveitados, reciclados e não vão gerar esse impacto à natureza. Ou seja, até se esses produtos eles forem descartados, eles podem se degradar de forma mais rápida do que a gente comparar com a indústria dos plásticos, né? Então, os materiais plásticos eles vêm sendo alvo de discussão em uma série de países no processo de abolimento, né? Na mesma coisa que a gente chegou a conversar sobre a questão dos veículos movidos a combustível fóssil, né? Gasolina, de diesel. Então, na Europa já tem essa perspectiva de, nos próximos anos, se não me engano, até 2025, não vão poder mais rodar veículos com combustíveis fósseis na Europa, por exemplo, na União Europeia. Então vai ser substituição por veículos elétricos e veículos movidos tem alguns veículos movidos a hidrogênio, ou seja, buscar outras formas que sejam menos poluentes para o ambiente, certo? Isso aqui só foi para dar uma recapituladazinha, para a gente poder entender e resolver o exercício da página 73 que eu deixei linkado lá na plataforma na aula passada, né? Tinha um videozinho que a gente terminava a parte de indústrias e tinha um exercício da página 73 para vocês responderem. Quem não respondeu a página 73, aí vocês param o vídeo agora, pegam o livro, são 6 questões, vocês vão responder e depois vocês voltam para o vídeo, certo? Porque para vocês tentarem ver se vocês assimilaram bem um assunto,
se vocês entenderam o assunto certinho. Então é bom que vocês parem, façam a atividade e voltem para o vídeo, certo? É muito importante que vocês façam as atividades, porque é uma forma de vocês perceberem o grau de compreensão que vocês estão tendo do assunto, certo? Então, assistir os vídeos, fazer as leituras das páginas que eu deixei lá também linkado para vocês lerem as páginas e responder os exercícios. Essas 3 coisinhas aqui vai ser muito importante, principalmente nesse modo de aula remoto, em que a gente tem esse distanciamento e a gente não consegue ir sanando nossas dúvidas juntos de uma vez, né? Então vocês vão ver nesses vídeos, principalmente que esses vídeos eles são gravados com uma certa antecedência, né? Então mais ou menos vocês estão me vendo agora, vocês estão me vendo há 15 dias atrás. Então é importante que vocês leiam as páginas linkadas, assistam às aulas, façam os exercícios, certo? Então quem já fez, pode continuar aqui, vai lá, pega seu caderno, pega o livro na página 73 para a gente corrigir. Eu espero um pouquinho, vocês apertam em parar, eu fico esperando. E aí quando vocês voltarem, vocês dão play de novo. Quem não fez, por favor, dê pausa para responder. Aí depois vocês voltam, certo? O vídeo vai estar aqui e aí vocês vão acompanhando. As questões que vocês não conseguirem responder, vocês deixam. E não vale dizer que não conseguiu responder nenhuma, né? E a gente vai corrigindo aqui, certo? Então vamos começar aqui a correção da página 73, certo? Então vamos começar aqui pela primeira questão. A primeira questão ela afirma o seguinte: observe as 2 imagens a seguir que retratam a produção de tecido de forma artesanal e industrial. Então na primeira imagem tem aqui a senhorazinha aqui fazendo produção de tecidos de forma artesanal, e na segunda imagem está vendo aí uma série de máquinas trabalhando na produção industrial do tecido, certo? De acordo com seus conhecimentos, indique uma vantagem de se optar pela produção industrial em vez da produção artesanal e uma vantagem da produção artesanal em relação ao industrial. Eles querem uma vantagem de cada um em relação ao outro, né? Então vocês podem ter várias respostas, porque existem várias vantagens para cada um. Vou dizer aqui uma de cada, e aí se vocês colocaram diferente e achar que mesmo assim está certo, vocês me mandam, professor, eu respondi desse jeito, ou no meu e-mail, ou no Instagram, ou lá através do e-mail da plataforma da escola. E aí eu respondo a vocês, tá ok, tá certinho. Mas uma vantagem da indústria industrial é aquele que a gente já viu falando, que é a produção em larga escala, né? Então se a gente comparar o quanto se produz na indústria têxtil, ou seja, na indústria de tecidos, com a indústria artesanal, a gente vai produzir muito mais na indústria do que na produção artesanal, né? Então uma vantagem que tem a produção industrial é a produção em larga escala, ou seja, a produção em quantidades maiores, em quantidades superiores, né, com relação à artesanal. Agora a vantagem que a produção artesanal tem é que ela é um modo de produção mais sustentável, ou seja, ela vai gerar menos poluição, ela vai gerar menos resíduos, ela vai produzir menos lixo, ou seja, a produção artesanal ela gera menos ou quase nenhum impacto sobre o ambiente. Já a produção industrial não, ela vai produzir muito mais impacto, né? Então a vantagem que a gente tem na produção industrial em relação ao artesanal é a produção em larga escala, em grande quantidade, em menor tempo, e a vantagem da artesanal sobre a industrial é a questão da produção do impacto, né? Ou seja, a produção artesanal ela gera menos impacto no ambiente se a gente comparar, por exemplo, com a produção industrial, certo? Então tá aí uma vantagemzinha de uma sobre a outra. Então se qualquer coisa vocês me mandem se vocês acharem que a de vocês está certo e não foi exatamente isso que vocês responderam, né? Mas aí a gente tem uma série de respostas possíveis. Então se vocês quiserem complementar com a minha ou me mandar de vocês me mandam lá, eu vou responder, tá certo, tá certinho isso aí, ok. Aí não, tá mais ou menos, ou não, tá errado, corrige, certo? Beleza? Vamos lá para a segunda questão. Dentre os materiais a seguir, escreva no caderno os que são obtidos em indústrias químicas. Então ele quer saber quais desses materiais são produzidos em indústria química. Então a gente tem a tinta de caneta, madeira, vidro, água mineral, arroz, plástico, remédio e conchas. Quais desses produtos aí são produzidos na indústria química? Tinta de caneta, vidro, remédio e plástico, certo? Madeira não é, água mineral não é, arroz não é, conchas também não é. Então, desses produtos aí, quais são produzidos na indústria química? Tinta de caneta, vidro, plástico,
remédio. Esses 4: vidro, remédio, tinta de caneta e plástico. Professor, remédio na indústria farmacêutica também, certo? Mas lembre lá que a gente chama de indústria química quem produz novas substâncias. Então, na indústria farmacêutica, parte dessa indústria farmacêutica é responsável por produzir novas substâncias. Então, ela seria uma interseção, né? Ou seja, uma combinação entre indústria química e farmacêutica, não petroquímica, farmacêutica, certo? Lembre lá, é considerada indústria química aquela que vai gerar novas substâncias, certo? Então, nesse caso, ela certo? Que vai fazer transformações químicas e gerar novas substâncias. Então, nesse caso aí, a gente vai classificar ela também como um produto de vias químicas, certo? Terceira questão. As imagens a seguir mostram alimentos provenientes de indústrias alimentícias. Destaque aqueles em que houve uma transformação química ocasionada por produtos, por processos industriais. Então tem lá maçã, grão de bico, tomate, milho, pão de forma. Qual desses aí teve transformação química a partir de processos industriais? Teve aí quem? O grão de bico, o milho e o pão de forma. Esses são os 3 aí que tiveram transformações químicas ocasionadas por processos industriais. A maçã e o tomate eles só foram embalados. Eles foram coletados, embalados e distribuídos. Então não teve nenhuma transformação química sobre eles. Mesmo que eles vão sofrer transformações químicas naturais, ou seja, o processo de amadurecimento, mas essas transformações químicas que a maçã e o tomate vão sofrendo ao longo do tempo, não são frutos de uma intervenção da indústria alimentícia. Ou seja, essa transformação química não é por causa do processamento na indústria química, ou na indústria alimentícia, certo? Essa transformação química ela não acontece porque no processo da indústria alimentícia ela vai fazer com que ele amadureça. A transformação química do amadurecimento da maçã e do tomate são naturais, certo? Não são ocasionadas pelo processo de industrialização. Agora no caso do grão de, ou seja, então maçã e tomate não são processos de transformações químicas por esse processo. Porque a resposta é grão de bico, milho e pão de forma. O grão de bico e o milho, nesse processo de enlate deles, de conserva deles, eles são cozidos, eles são preparados para esse processo de conserva, né? É adicionado substâncias conservantes nesses produtos para que eles durem mais tempo. Então eles vão sofrer transformações químicas por esse processo. E o pão de forma, além dele ser produzido em larga escala, né, ele vai sofrer aqueles processos de fermentação, aquecimento, ou seja, o pãozinho de forma para ele ser produzido, a massa é produzida e ela é aquecida, fermentada, e ela vai ser produzida em larga escala. Então nesse caso ele vai sofrer, o pãozinho lá, ele sofre uma intervenção da indústria para que ele seja produzido, né? Então nesse caso aí, os que são oriundos dessas transformações químicas pela indústria alimentícia vai ser o grão de bico, o milho e o pão, certo? Quarta questão. Quais são os principais combustíveis utilizados em veículos automotivos? Se necessário, pesquise em livros, sites para responder e indique qual deles contribui mais para a poluição atmosférica. Então, quais são os principais combustíveis comuns, mais comuns? São a gasolina, o etanol, que a gente chama do álcool, né? O GNV, que é o gás natural veicular, aqueles carros movidos a gás, né? Quem tem muito táxi, esses veículos, e o óleo diesel. Esses são os principais. Se vocês acharam outro, comentem depois aí quais foram esses outros que você encontrou. Mas a gente vai ter principalmente esse: a gasolina, o etanol, que é o álcool, o GNV, que é o gás natural veicular, não é o gás de cozinha, o gás de cozinha é o GLP, gás liquefeito do petróleo. O GNV é o veicular, é um gás que é utilizado como combustível nos veículos. E o óleo diesel. Desses todos aí, todos eles vão ter um grau de poluição, né? Mas o pior deles é o óleo diesel. O óleo diesel é o que libera mais poluente no ar, e da fumaça que sai também sai aquele monóxido de carbono. Não é o dióxido de carbono, que é o dióxido de carbono, é o gás carbônico. No monóxido de carbono, que é o dióxido de carbono, é o CO2, né? O monóxido é o CO, né? Esse gás ele é muito poluente, né? Ele é produzido geralmente em boa parte do processo de combustão e ele é responsável por vários tipos de
processo de asfixia, né? A pessoa não consegue respirar porque ela inspira esse monóxido de carbono, ele vai invadindo as células, os glóbulos vermelhos do sangue, né? E a pessoa vai perdendo a capacidade de captar oxigênio, né? Por mais que você fique puxando oxigênio, mas suas células não conseguem transportar oxigênio porque estão cheias de monóxido de carbono, né? É por isso que muitas pessoas morrem em processos de incêndios ou de fumar, em contato com essas fumaças muito fortes, não é na verdade nem queimadura do incêndio nada, né? É porque elas morrem intoxicadas por esse gás, o monóxido de carbono, né? Então, o óleo diesel é o combustível desses 4 aí que eu falei, é o que é mais poluente, ou seja, o que gera mais poluição, certo? Beleza? Vamos para a quinta questão. Considere as 3 classes de matéria a seguir: substância, mistura homogênea, mistura heterogênea. Em que classe se encontram os derivados do refino do petróleo obtidos nas colunas de fracionamento? Justifique sua resposta. Então, lá no processo de destilação fracionada do petróleo, ou seja, que a gente vai separando lá o petróleo, os derivados do petróleo, a partir do processo de destilação fracionada, cada colunazinha daquela vai ser uma mistura homogênea, ou seja, vai ter uma combinação de substâncias diferentes apresentando uma única fase, certo? Então, o processo de destilação fracionada do petróleo não faz a separação de substâncias, ele separa em misturas homogêneas. Então, cada andazinho daquele, da coluna de fracionamento, ele vai sair ali uma mistura homogênea. Várias substâncias unidas, ou seja, várias substâncias ligadas, interligadas, mas que elas formam uma única fase, ou seja, elas são uma mistura homogênea, certo? Então a resposta é a mistura homogênea, certo? Facinho também. Exercício aqui, moleza. Bora aqui, agora ver a 6ª questão. Com relação ao petróleo, responda o que se pede. Letra A. Por que o petróleo, apesar de natural, é considerado um recurso não renovável? Falei disso aqui bem no começo da aula, não foi? Então a gente viu lá que o petróleo ele é formado a partir dos restos de animais e plantas que morreram há milhares e milhões de anos atrás e foram sofrendo uma série de transformações químicas naturais, né? Então, na nossa escala de tempo, ou seja, na nossa vida, a gente é impossível a gente produzir petróleo, certo? A gente não consegue produzir petróleo e repor a quantidade que a gente extrai, ou seja, sei lá, a gente não consegue nem produzir petróleo e muito menos repor a quantidade que é extraída todos os dias em vários países que são produtores de petróleo. Então, na escala de tempo da nossa vida, é impossível a gente conseguir produzir petróleo. O petróleo ele demora milhões e milhares de anos para se formar e ele sofre uma série de transformações químicas ao longo desse tempo. Então, por mais que ele seja um produto natural, ou seja, que ele se origina de forma natural, ele não é considerado renovável por isso, certo? A gente precisaria de uma escala de tempo muito maior do que a nossa vida, ou seja, milhares e milhares de anos para produzir. E mesmo assim a gente extrai uma quantidade que é muito maior do que a gente conseguiria repor se a gente fosse tentar simular a produção de petróleo no laboratório, certo? Então, por isso que ele não é considerado um recurso natural. Ele é considerado um recurso natural, mas não renovável, certo? Letra B. Como são formados os plásticos? Os plásticos eles são formados por meio de reações químicas, né? Então eles são formados a partir de ligação de partes pequenas. Então é que nem imagina aqueles brinquedinhos de encaixe, né? Aqueles Lego, aqueles que você vai, aquelas peças que você vai encaixando e montando algo maior. Então os plásticos assim, eles são feitos a partir da interligação de substâncias pequenininhas para formar substâncias grandes, né? Cadeias grandes, substâncias maiores, né? Que a gente chama de polímeros. Então eles se formam a partir desses processos que a gente chama processo de síntese ou produção de polímeros. Ou seja, eles são feitos a partir da ligação entre várias pecinhas pequenininhas, várias partes pequenas, substâncias pequenas, e ele vai formando assim uma substância maior. Então, o que a gente chama de polímeros, certo? Então é assim que se produz os plásticos, a partir, obviamente, da indústria química, trabalhando em cima de subprodutos do petróleo, ou de derivados do petróleo. Ou seja, a gente pega esses subprodutos do petróleo e a indústria química, a partir dessa produção de polímeros, ela produz os plásticos, né? Então a combinação entre partezinhas menores vão formando partes maiores e assim a gente produz os plásticos, certo?
Espero que vocês tenham conseguido entender. Se restam dúvidas ainda, vocês me mandem as dúvidas que eu vou sanando a dúvida de vocês aos poucos, certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê numa próxima videoaula. E espero que essa pandemia passe, né, da forma mais segura possível, para que a gente possa voltar a nos encontrar, né, e ter as nossas aulas da forma mais eficiente, que é a presencial. Então tchau, lavem as mãos e se cuidem.